Hoje é dia de conversar muito sério sobre coronavírus. Nós precisamos tomar muito cuidado com duas coisas. Uma é levar a sério e a outra é não mergulhar no alarde, no desespero, porque são dois erros. Não levar a sério e exagerar, dramatizar, achar que o mundo está perdido. Existem no mundo, todos os anos, entre 290 mil e 650 mil pessoas que morrem por complicações decorrentes de gripe do vírus influenza. Todos os anos. Isso dá de 790 a 1.700 mortes por dia. Todos os anos, todos os anos. É assim que funciona. Quando a gente coloca ou joga a luz em cima de uma, a gente fica muito mais preocupado. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. O ritmo de contaminação não é uma coisa trivial, mas a gente precisa ver o seguinte: nós estamos falando de 81 mil casos de coronavírus desde que a doença começou a ser identificada. 33 mil pessoas o caso foi encerrado, dos quais 30 mil se recuperaram, e nós temos 48 mil pessoas que estão em tratamento. A gente não sabe qual é o desfecho no momento. A taxa dos casos encerrados indica o seguinte: 92% de recuperação e 8% de morte. Por que 8% e não 2 ou 3? Se a gente comparar 2.770 mortes sobre o total de contaminações, a gente vai ter um número menor. Mas a gente tem que pegar sobre o número de casos encerrados. Acabou? Recuperou ou não recuperou? Os que recuperaram, 30 mil. Os que não recuperaram, 2.700. Então, o número de casos encerrados, 33 mil, tem 2.700 mortes e 30.300 recuperações. Total, 92% de recuperação, 8% de morte. Nos casos que são chamados casos ativos, tem 48 mil pessoas adoentadas hoje. Nesse momento, com 82% de pessoas em condições leves da doença e 18% em condições críticas ou sérias. Esse número tende a mudar para um número maior, que é esse 92,8, que esse é um número que está circulando historicamente. Precisamos tomar cuidado também quando a gente olha os números, porque, e isso o Ministério mostrou bem claro, se você vai para o epicentro da doença, a taxa de morte é maior. Conforme você vai fazendo um zoom out, você vai indo para fora, a taxa de morte vai diminuindo. E a gente precisa tomar cuidado também com os grandes números. Por exemplo, quando você pega contaminação nas Filipinas, que tem 3 e tem uma morte, você não pode tirar uma estatística e dizer que tem 33% de morte, porque o número é muito pequeno. Então não dá. O camarada produz um sanduíche e passa a produzir 2, ele dobrou, é 100%, é o problema dos números. Agora, você tem que ter grandes números para poder tirar conclusões mais adequadas. Então a China, com 78 mil casos da doença e 2.700 mortes, você tem um corte, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, e nós vamos poder aprofundar isso, e o Ministério deixou bem claro, você tem duas variáveis importantes: pessoas com doenças pré-existentes ou não, e a faixa etária da contaminação. Na faixa etária da contaminação, até 9 anos é nenhuma morte. Até 39 anos, 0,2 casos de morte. 0,2%. Até 50 anos, 0,4%. Aí vai aumentando. Então a faixa de risco mais notável é acima de 70 anos, que a gente pega 8% de morte, e acima de 80 anos que a gente chega a 15%. Aí pega doenças pré-existentes. Sem doença pré-existente, a gente está com 0,9% de mortes, sem nenhuma doença pré-existente. Aí você pega doença cardiovascular, aí 10,5%. Doença respiratória, hipertensão, outros casos. Em geral, comorbidades em qualquer doença, em qualquer gripe, é um fator que complica a vida do paciente. Então, não podemos exagerar. O Dr. Michael Ryan, que é diretor executivo do Programa de Emergências da Organização Mundial de Saúde, ele falou: toda previsão é importante. Toda previsão é importante. Mas a maioria das previsões são erradas. A gente erra nas previsões. Porque a gente está muito influenciado pelo noticiário, pelo drama das pessoas. E quando a gente olha em perspectiva, depois de passado um tempo grande, só então a gente pode tirar uma fotografia e falar: olha só o que aconteceu.
O caso fica mais dramático quando está acontecendo, porque você vê as cenas, as pessoas com máscara, acaba o gel, as ruas estão vazias, e você fala quanto disso é a doença e quanto disso é o pavor e o pânico das pessoas. Agora, a preocupação das pessoas é necessária? A preocupação das pessoas é necessária sim. Na maior parte dos casos de doença, lavar as mãos resolve um monte do problema, né? Um monte de problema. Conversando sobre dengue, conversando sobre outras contaminações, o simples é o mais complicado a fazer. A gente não consegue fazer o simples. Então, acho que é muito importante que, tendo um caso no Brasil, a gente tome cuidado. Leve a sério, claro, mas não dramatize. O que as estatísticas estão mostrando é que para cada caso identificado dessa doença, você tem uma estimativa de 2 a 3 casos novos decorrente de um caso. Então, na SARS era parecido, era 2 casos. Então, tem algum estudo falando que pode chegar a 4 num país ou outro. Mas nós precisamos tomar cuidado para que isso não desande, né? Para que o erro que a China cometeu na largada, porque a China errou na largada, não se repita em outros países. Aparentemente o Brasil está cuidadoso, nós não precisamos entrar em pânico. Mas o sujeito vai se recuperar em casa. Mas se recupera em casa mesmo, tem que ficar dentro do hospital necessariamente e tal. Enfim, nós vamos olhar isso com muita atenção ao longo do programa de hoje e vamos prestar, porque chegou, né? Chegou, está aqui, precisamos tratar desse assunto com seriedade.